Na ocasião, 10 irmãos, aleluia, Rubem, Simeão, Issacar, Zebulon, Naftali, Dan, Gade, Aser, se levantaram contra José para o matar. Mas Rubem protege José com uma estratégia: vamos apenas vendê-lo, porque no meio da oposição, aleluia, de um povo contra a sua vida, aleluia, porque na maioria das vezes não é um nem dois, mas é várias pessoas que se levantam contra a nossa vida, contra a minha, contra a sua vida, para parar a tua caminhada. Nesse meio, Deus sempre vai levantar alguém para te proteger, aleluia, para te poupar. Deus levantou o Simão Sirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz que não era sua, mas que era de Barrabás, mas que estava sobre os seus ombros naquele momento. Aleluia. Eu profetizo que Deus vai levantar pessoas para estar ao teu lado, para sustentar as tuas mãos, para te ajudar nesta caminhada. Você crê nisso? Então Rubem, naquela ocasião a qual seus irmãos projetam matar José, ele diz: não, vamos apenas vendê-lo. E eles lançam José na cova. Os irmãos conhecem a história. Depois, quando vem uma corda para socorrer José, imagino eu que o coração de José se alegra. O socorro chegou. Os meus irmãos estavam apenas brincando, era uma brincadeira de mau gosto. E quando José chega em cima, que volta na superfície, eram os ismaelitas. Às vezes a gente pensa que a coisa vai melhorar, a gente pensa que a prova terminou, mas ela está apenas começando. Aleluia, glória a Deus. Mas o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Aleluia, glória a Deus. A prova ela pode ser contínua na tua vida, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia, correrão, subirão com asas como águias. Eu profetizo um renovo de Deus sobre a tua vida. Então Jacó, ele compõe esse poema para o seu filho José, aquele que prosperou no meio da crise. Os flecheiros lhe perseguiram, lhe flecharam, porém o seu arco susteve-se no forte, onde é o pastor e a pedra de Israel. Aleluia, glória a Deus. Porque tem horas que nós não podemos nos firmar, aleluia, às vezes numa placa de igreja, aleluia, no ministério, naquele que se senta do nosso lado. Às vezes nós temos que correr para o joelho, aleluia, glória a Deus. Nós temos que clamar, aleluia, um clamor de desespero, aleluia. Certa vez o salmista Jeremias, no Salmo 121, ele no seu desespero, ele começa a clamar, aleluia. E quero deixar claro que a palavra clamor, ela não está dizendo uma oração, ela não está dizendo uma súplica, mas ela está dizendo explicitamente uma oração de desespero, uma oração exacerbada. O clamor, para quem ainda não entendeu, é o que Ana estava fazendo, que se confunde com uma mulher embriagada. Ela estava de joelhos, dizendo: eu estou desesperada, aleluia, se o Senhor não me der, eu vou morrer. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, meu Deus, eu estou desesperada, eu preciso de um socorro, venha ao meu auxílio, aleluia, eu não sei mais o que fazer, aleluia. Então o sacerdote Eli, ele libera uma bênção sobre Ana. Eu profetizo que há uma bênção de Deus vindo sobre a sua casa, a oração das lágrimas, a oração, como disse o salmista, que o choro dura uma noite. Eu profetizo que vai haver um sorriso quando esse dia raiar. Eu quero convocar você para fechar os seus olhos nessa noite e entrar numa dimensão espiritual de Deus. Esse local aqui não é mais um local comum, aleluia. As quatro paredes, as colunas continuam aqui, mas o ambiente é espiritual.
E eu quero convocar você a fechar os seus olhos e imaginar o trono de Deus diante de você. E o Senhor com seu cetro, aleluia, de juízo e de justiça na sua mão direita. Aleluia. E Ele nessa noite dizendo: pede-me o que te queres. Qual é a tua petição? Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus nessa noite, Ele me conduz através dessa palavra clamor. Eu quero me deter por alguns minutos sobre esta palavra clamor. Quando, aleluia, Moisés está na prisão, ele faz um clamor para o copeiro e para o padeiro, dizendo: quando Deus cumprir, aleluia, a interpretação deste sonho, quando você for restituído ao cargo, aleluia, lembre-se de mim, fale para Faraó de mim, aleluia. E eu quero me deter nesta palavra clamor, aleluia. Quando a rainha Esther, a saber, a Radassa, aquela que ela plebeia, a sobrinha de Mardoqueu, ela chega diante do trono do rei Assuero, agora como a rainha da Pérsia. Mas antes que ela chegue diante do trono do rei Assuero, ela levanta o clamor, ela chama as suas criadas, as suas moças, as suas servas e diz: vamos proclamar o jejum. Aleluia. Esther, ela não vai imediatamente diante do trono de Assuero, mas ela antes dá um passo atrás e ela vai para o secreto da oração. Ela convoca o jejum. Aleluia. Ela lava o seu rosto, ela retira a sua maquiagem, ela retira os adereços reais, ela retira o bálsamo e o unguento, as especiarias e o perfume, e ela se dedica à oração e ao jejum com as suas moças. Aleluia, glória a Deus. Depois de ela oferecer um sacrifício ao seu Deus, a saber, o Deus de Israel, ela, aleluia, agora ela veste os seus trajes reais, aleluia, ela coloca um anel de rainha, aleluia, diante do seu dedo, e ela sai, aleluia, da sua casa real, em direção ao trono do rei Assuero, aleluia. Mas ela está preparada, aleluia, espiritualmente, aleluia, glória a Deus. Quando Davi sai diante de Golias, ele diz: eu vou diante de ti, em nome do Deus vivo, o Deus dos exércitos, aleluia, de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está convocando um clamor, pastor Evandro, aleluia, na Assembleia de Deus, geração do arrebatamento, aleluia. Deus está convocando as senhoras para se prepararem para a guerra, aleluia, glória a Deus. Deus está colocando um distintivo no peito, aleluia, destas senhoras e convocando vocês para o ciclo de oração. Eu não sei qual é o dia, aleluia, mas eu imagino que seja tarde, por volta das 3 da tarde, aleluia, glória a Deus. Deus tem um encontro marcado com vocês neste lugar, aleluia. E a oração que for feita nesse lugar, Deus vai ouvir do céu e Ele vai estender o seu cetro, assim como o rei Assuero estendeu para a rainha Esther. Para quem ainda não está entendendo, Esther, ela arrisca a sua vida, porque ela entendeu que a sua vida já estava em risco. Então ela entra diante do trono do rei Assuero sem ser convocada. Ela fala para o arauto, diz, aleluia, diante do rei e diante daqueles que assistem diante do rei, que a rainha vai entrar, mesmo sem ser convocada, aleluia. E se o rei não estendesse o cetro para ela, ela corria risco de morte, aleluia, de perder o seu trono, de perder todos os seus direitos, aleluia, glória a Deus. E quando ela entra, o rei, ele se compadece da rainha, o seu coração se move diante dela, e ele estende o seu cetro e diz: até metade do meu reino eu te darei. Qual é a tua petição? Deus, nessa noite, aleluia, Ele está dizendo a mesma coisa para mim e para você. Qual é a tua petição? O que quer o teu coração? Aleluia, glória a Deus. Quando alguém chegava diante de Jesus, ele olhava para a pessoa e ele dizia: o que é que você quer? O que é, Zaqueu, que você quer? O que é, Bartimeu, que tu queres que eu te faça?
Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando a rainha Esther, ela sai preparada para um jejum. Aleluia, ela oferece o sacrifício antes de chegar até o rei Assuero. Aleluia, ela já conquistou no reino espiritual aquilo que ela queria. Aleluia, diante do rei. Bendito seja o nome do Senhor. Voltando à mensagem, José é o ramo frutífero. Uma trajetória de governo. Aleluia. José prospera na casa de seu pai. José tem uma túnica de 7 cores. Ele se destaca na casa do seu pai, nos negócios do seu pai, diante das fazendas do seu pai, de trigo. Aleluia. Ele tem uma visão. O sol e a lua, 11 estrelas se curvam diante dele. Passa-se todo o deserto, a preparação de José, até ele se assentar no trono à direita de Faraó. Bendito seja o nome do Senhor. José exerce agora misericórdia para com seus irmãos, e ele não se vinga no dia em que os seus irmãos precisam de uma mão estendida. Aleluia, glória a Deus. Deus prospera a casa de José. Ele governa todo o Egito. Aleluia. Deus entrega um centro de governo na sua mão. Deus prospera a sua casa. Deus lhe dá uma família. Deus lhe dá 2 filhos, Manassés e Efraim, que significa Manassés por sua vez. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E Efraim significa Deus me fez crescer também na terra da minha aflição. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. José é um ramo frutífero. Os seus 10 irmãos não prosperaram contra José. Jacó, quando ouviu os seus sonhos, ele guardou aquilo no seu coração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Os flecheiros lhe perseguiram, lhe deram amargura, lhe fecharam, lhe odiaram. O seu arco, porém, susteve-se nos fortes, no forte, e os seus braços e suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite, eu profetizo que Deus, Ele vai fortalecer a sua fé. Você não vai desfalecer na caminhada. Aleluia. Eu profetizo que Deus, Ele vai se revelar para você. Deus vai te dar estratégia. Aleluia, glória a Jesus. Eu profetizo túnica nova na sua vida. Eu profetizo o anel novo no teu dedo. Aleluia. Eu profetizo que você vai governar o cativeiro que se levantar sobre a sua vida. Eu profetizo que você vai tirar a harpa do salgueiro desse tempo. E Deus vai te dar uma canção nova. Aleluia, porque quem começou a obra é fiel para terminar. Aleluia, glória a Jesus. Ainda com os olhos fechados, se coloque de pé nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. Adore a Deus nessa noite. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Os irmãos de José, quando tomaram conhecimento de seus sonhos, eles disseram: vamos jogar ele na cova, vamos ver o que será dos sonhos de José. Aleluia, glória a Deus. Eles tentaram parar a caminhada de José, mas eu profetizo, aleluia, que a tua parada não, a tua história não vai parar hoje. Glória a Deus. Não vai ficar, aleluia, do mesmo jeito. Você vai prosperar. Deus vai te fortalecer nessa caminhada. Aleluia, Jesus. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar.